Boa noite, Jorge. Bem-vindo. Paula já chegou. Nossa, que satisfação. Abrir a sala com meu querido e dileto amigo Jorge Ramos e a minha querida. Adoro adoro esse grito de guerra. E aí? Quanto Pera aí, tempo? deixa eu ajustar aqui. Pera aí, meu tripé. E o Meu meu tá tripé. alto, parece. Se eu baixar. Agora, você tá Aí, massa aí. pronto. Tudo bem, gente? Joelma, bem-vinda. Marcos Nascimento. Um bocado de gente boa aqui. Vem cá e você tá bem? Tava com saudade da Olha live, de eu, você. o coração aqui apertado. Apertado. Bem-vindo, Samir. Samir, receba meu beijo, Samir. Olha que lindo. Viu? É um amigo meu, Samir. Bem-vindos todos. Marco Boa Nascimento, noite. Lívia. Lívia tá aí também. Retomando com essa querida parceira de lives. Ela, ela é minha sócia aqui. Virou sócia do projeto. Não Sócia. é? Virou sócia do Exato. projeto. Essa é a nossa sétima live. Hoje o tema não será sobre constelações, né? Você vai discorrer sobre outro tema, mas é uma satisfação ter você aqui, a nosso convite, você sempre aí nos ajudando. Nós passamos aí pouco mais de quase 2 semanas descansando, né? De retiro. De E retiro, nós, que ótimo. nós retornamos agora a um formato mais leve, mais profissional. Estamos fazendo aí pela. Oi, Maria Angélica, bem-vinda. Estamos fazendo aí Ó, agora dona Magnólia. pelo, pelo Instagram do clube. Vem novidade por aí. Nós já Ó, acertamos junto com a diretoria. Provavelmente a gente vai avançar para uma plataforma que nos permita fazer lives mais movimentadas, com uma quantidade maior de pessoas. Bem-vinda, Leila. Então, são as novidades. A gente não vai fazer todos os dias também, porque a pandemia está acabando, as pessoas estão retornando para suas atividades profissionais. A tendência é que a gente também vá diminuindo a quantidade, mas nunca diminuindo a qualidade, né? Que sempre foi um critério que norteou aqui a escolha dos nossos convidados. Imagine, uma moça vai fazer a sétima live. Imagine a qualidade dessa moça, né, Paulinha? a responsabilidade é grande, mas a alegria também. Paulinha, Eu, bem-vinda. Se apresente obrigada. aí para as pessoas, dê a sua saudação, depois você retorna para a gente começar nosso baba. Pronto. Boa noite, pessoal. É uma alegria poder estar aqui de volta com vocês, ter a presença aí de amigos, associados, irmãs, né? Então, esse apoio, essa corrente do bem, como diz um amigo meu, é bem bacana de sentir. Eu queria falar uma coisa, Amazônia, que tem a ver também um pouco com o tema de hoje, que estamos no mês, né, do Setembro Amarelo, que é Ótimo, de bem lembrado. prevenção do suicídio, né? E assim, esse tema foi um dos temas que me motivou também a aceitar o convite de Amazônia para fazer essas lives na pandemia, né? O ano passado eu perdi um amigo que se suicidou e é realmente uma experiência assim muito impactante, né? A gente fica se perguntando, meu Deus, será que não tinha forma, né, da pessoa sair do sofrimento que entrou? Então, assim, quando eu pensei em fazer essas lives, eu também pensei nessa forma de contribuir para que cada pessoa que nos assista, se não para ela, para alguém que ela conheça, possa levar essa palavra, né, de possibilidades, porque hoje eu vejo que a gente tem tantas possibilidades, tanto de terapias como de informações, né? E assim, eu vejo que a gente não pode ir deixando uma tristeza, uma dor crescendo, 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 porque pode chegar um ponto que a pessoa
simplesmente não se sente mais capaz e desiste, né? Então, muito feliz com a presença de vocês e que a gente possa, né, ser essa sementinha de esperança de que a gente pode sim olhar para dores, olhar para feridas, para tristezas, né, e ressignificar e se conectar novamente com a vida. Paula, foi muito interessante você tocar nesse assunto que está fora do roteiro, mas foi muito oportuno, né? Estamos aqui em setembro, no mês de setembro, mais ou menos no meado do mês de setembro. Isso é muito emblemático, né? E você tocou nesse assunto e conduziu o assunto falando que as pessoas chegam num ponto de desistir, né? A dor é tanta, o sofrimento é tanto, a angústia, né? Chega ao ponto de desistir. E aí é nesse momento aonde entra a solidariedade humana, né? As pessoas precisam estar próximas, atentas aos sinais, porque eu ontem estava ouvindo um médico, psiquiatra, falando na rádio, ele falando sobre esse assunto, que não é, digamos assim, o suicídio é o ato final, né, de uma coisa que está estabelecida, porém, não, os sintomas não são muito claros, né, as palavras do médico não são muito claras. Então, a gente só pode ajudar se nós estivermos muito perto para notar diferenças comportamentais, né? Humores, diferença de humores, essas coisas. E aí a gente tem esse compromisso, né? Essa missão de estar junto daqueles que nós gostamos, que nós convivemos, que nós adoramos, que nós admiramos. Isso aí é muito importante. E me veio à mente aqui agora uma história que eu contei até numa live que eu fiz com o Antônio Dias da Via Meta, que ele está aí agora, entrou. O Antônio, bem-vindo, Antônio. Bem-vindo aos demais, mas a gente termina se envolvendo aqui no assunto e a gente acaba por não saudar as pessoas. Eu vi que Clodoaldo entrou aí também, bem-vindo a todos. É uma sala muito sofisticada, uma sala muito eclética, uma sala muito bacana. E essa história, isso eu vi na cadeira da escola de administração, que tinha uma indústria que tinha câmaras frigoríficas e que era uma indústria que tinha muita gente, sei lá, 1.000 pessoas, 1.000 funcionários. E um desses funcionários, um dia, no final da tarde, ele estava inspecionando uma das câmaras frigoríficas. Essa história a maioria das pessoas já deve conhecer, mas é muito interessante para falar assim da atenção, né? Então, no final da tarde, ele tava inspecionando as câmaras frigoríficas e, sem querer, ele se trancou dentro de uma delas e ficou preso. A câmara frigorífica sem acústica nenhuma, por mais que ele gritasse, ele não ouviria. E se ele passasse um determinado tempo ali naquela temperatura muito baixa, ele fatalmente iria morrer. E aí, com cerca de 20 minutos, veio alguém, abriu a porta e tirou ele de lá. E que era o porteiro da fábrica. Paula, tá Tô ouvindo? ouvindo, tô Ah, ouvindo. que você fechou os olhos aí. É, Bem-vinda, não, é o olhinho Helena. que é pequeno. Então, esse porteiro, o vigia, ele abriu a porta para ele sair. E aí ele ficou curioso, falou assim, como é que você sabia? Ele disse assim, porque eu trabalho aqui há 10 anos, 20 anos, e o senhor sempre me cumprimenta na entrada e na saída. E hoje o senhor não passou pela saída. Eu senti falta e vim procurar o senhor aqui dentro, né? Então, assim, é muito... Na verdade, isso daí, a moral da história é o quê? A gente está atento aos outros, a gente ser gentil com os outros, né? Mais uma vez, eu quero dizer assim que esse projeto das lives tem me presenteado com contato com pessoas. Eu e você, nós nunca nos vimos pessoalmente, concorda? Né? E assim, existe um carinho, uma admiração muito grande, e eu tive a oportunidade, todos vocês são muito gentis, são muito entregues, né? Isso daí tem sido muito legal. Eu queria registrar a última live que eu fiz com o Agra, que ele foi jogador de basquete, hoje ele é comentarista da ESPN Brasil, né? E eu tampouco Viagra. Opa, Viagra é cacófato. Eu não conheço o Agra, melhor dizendo. Boa noite, Pinha. Bem-vinda, Amélia. Pessoalmente.
Não conheço pessoalmente, mas Também. assim, mas foi de uma gentileza comigo, de uma educação, a tratativa dele, sabe? A época que a gente estava conversando sobre fazer o card, o roteiro da live dele, ele me tratou como se me conhecesse desde pequeno, e isso daí não tem preço, entendeu, Paula? E aí, quando você traz esse assunto do suicídio, a gente precisa ser gentil. Nós precisamos ter essa gentileza com todos, entendeu? A gente precisa ter solidariedade com o irmão, com a pessoa que está do nosso lado. O irmão que eu falo de uma maneira religiosa, né? Não é irmão de sangue, não. Mas assim, a gente precisa ter esse olhar, né? Foi muito bom você falar sobre esse assunto, eu tive a oportunidade de expressar a minha opinião sobre isso. Mas então, Vamos lá. você quer falar mais alguma coisa ou a gente já Mas fizemos a assim, a apresentação do foi projeto? interessante porque você despertou para a gente estar atento ao outro, né? Sim, E o tema, eu também vou complementar isso, da gente estar atento a nós mesmos, sabe, Amazônia? Da gente, por isso que, assim, o tema potencial interno, como acessá-lo? Para a gente se conectar com esse nosso potencial, é, antes de ser avassalado por alguma tristeza, por alguma, sabe, alguma experiência. Ou seja, a gente desenvolver recursos e habilidades internas, saber se conectar com ele, para poder justamente fazer frente às situações, né? De ter uma convicção que sempre impulsione para a vida, para o pedir ajuda se for necessário. E aí a gente vai abordar o tema, né? Que aí vocês no final me falam. Se... tá. Então vamos lá. O tema da live de hoje é potencial interno, como acessá-lo. Primeiro você vai nos fazer algumas perguntas. Hum, veja só, algumas perguntas. Veja se vocês não já escutaram alguma coisa sobre precisamos sair do vitimismo. Acho que não é novidade. O que pensamos cria a nossa realidade. Me diz aí, pessoal, se vocês já escutaram essas frases. Quem já diz aí sim, né? O que pensamos cria a nossa realidade. Precisamos deixar de reagir para passar a agir. E aí, a outra, a queixa, a crítica, o julgamento faz com que a gente perca energia, além de nos limitar. Né? Então, veja aí se vocês já ouviram falar sobre isso, se eu estou falando novidades. E aí eu pergunto, e por que, mesmo a gente concordando, nos vemos muitas vezes agindo, né, como em desacordo a isso, ou seja, sendo vítima, ficando queixosos, reagindo mais do que agindo. E aí, quem Não, é arrisca? impressionante. É impressionante isso daí que você trouxe, que é realmente isso mesmo. Nós temos o conhecimento, né? É, E e ainda assim não é suficiente. não é suficiente. A gente continua incorrendo nos mesmos erros, né? Aí eu pergunto, será que é por conta de nossos programas inconscientes? O que é que vocês acham? Ou por conta de nossas crenças limitantes? Ou porque não sabemos por onde começar? Como é que eu saio aí dessa forma, desse comportamento? Ou porque parece que eu estou infringindo algo ou sendo desleal com alguém se eu sou bem sucedido, se eu sou bem resolvido. E aí, Tcharam! Pessoas, tcharam! respondam. Aí alguém fez uma pergunta, mas quem está disposta a mudar? Então, mas Antônio assim, Dias. pois Antônio Dias então, pergunta: todo mundo quer mudança, mas quem está disposto a mudar? exato. Excelente. E aí eu pergunto, e o que talvez nos impede de mudar?
né? Eu fiquei feliz recentemente que eu vi um instituto famoso aqui no Brasil de coaching, Instituto Coach do Brasil, que o instrutor principal, ele fez formação agora em constelação familiar. Olha a constelação familiar aparecendo aí na parada. E eu Sempre. disse, glória a Deus. Glória a Deus. Por quê? Porque para mim, Amazônia, eu via muito angustiante você fazer uma formação de coach e aquela pessoa dizendo, você precisa isso, você precisa aquilo, você precisa. E você diz, tudo bem, eu concordo. Eu concordo que eu preciso ser mais positivo, eu concordo que eu preciso ser mais assertivo, ter mais foco, só que eu não consigo, né? Então eu dizia assim, oh, meu Deus, essas formações de coaching tinha que trabalhar numa parte mais profunda, senão a gente não avança, gente. A gente sente pressionado e se sente até pior, porque não consegue, né? Então, assim, aí agora eu vou para uma outra questão. Qual é a questão, Amazônia? A questão, Hum, eu falo? porque mesmo concordando com a maioria delas, ou todas, muitas vezes agimos em desacordo com elas, as perguntas. Então foi eu falei, né? O que é que vocês acham? É, Vocês já está claro para vocês que os programas inconscientes, a gente não sabe quais são, né? Então, como é que a gente percebe isso em nós? Tipo, eu não sei, mas eu não consigo me liberar da minha timidez. Alguém pode falar, né? Então, ou seja, eu já compreendi no mental que eu preciso ter foco, mas eu não consigo. Então, é o quê? Programas inconscientes. Outro item, crenças limitantes. E aí eu vou dar aquela explicaçãozinha que a gente acaba passeando nas lives anteriores. Gente, se eu tenho crença limitante, é porque ela está tentando proteger algo, e algo que eu tenho medo. E se é algo que eu tenho medo, é porque no fundo tem uma dor aí. E aí a gente volta para lives anteriores. Se tem uma dor, é porque eu vivi uma experiência em que eu não tinha recursos e aquilo me feriu, feridas emocionais, né? Então, assim, a crença limitante, ela existe com uma função de proteger a gente, né? A gente precisa fazer o quê? Substituir a crença limitante, e aí é que eu vou ensinar, né, que é o propósito da live é esse, ensinar algo concreto para vocês poderem aplicar no dia a dia, né? Então, por que que mesmo concordando a gente cai nesses atos? Programas inconscientes, crenças limitantes, porque talvez não sabemos por onde começar, ou porque a gente tem às vezes uma sensação que são crenças também, mas tem algum motivo de ter crença. O que eu quero que assim um grande presente que eu recebi para a minha vida com as terapias foi o quê? Foi a compreensão de que tudo passa por algo. Ninguém é da forma que é, à toa e de graça. Diga. Sua irmã Cláudia, ela entrou aí, eu acho que ela botou o seu Instagram errado. Ela botou Paula Descodificada. Eu estou descodificada, mas é Paula descodificada. Que ótimo, muito Cláudia, bem. conserta aí, Cláudia. Eu fixei aqui o comentário só agora que eu percebi. Desculpa eu interromper, mas é por uma justa causa. Certo, tá ótimo. Então, assim, é, então o que eu estava falando, né? Eu pude ter a compreensão, a vivência, né? Experimentar isso, e por isso que constelação, principalmente, nos abre muito a mente e o coração, porque a gente começa a ver que aquela pessoa
tem uma dificuldade, às vezes ela está levando um peso que não é dela, às vezes ela, como a gente viu, não está no lugar dela, né? Então tem razões. E é isso que eu quero deixar claro para vocês, para agora entrar na terceira pergunta. Você pode compartilhar com a gente o que você compreendeu com tudo isso? Exato. Tudo combinado. Tudo combinado. Tem que ser. Para a gente regular bem esse tempo, porque esse tempo para mim passa assim. E se eu não tenho aí meu anfitrião na guia, No, o tempo no passa. controle. Veja só, eu comecei meu caminho, né, assim, mais perto das terapias. Primeiro, eu fui participar de uma escola de meditação, né, porque eu entrei lá com o objetivo, assim, de que eu quero que se dissolva em minha necessidade de criticar, de julgar. Eu já estava cansada de ver esse comportamento atuando, e eu, por mais que eu quisesse não mais, quando eu via, já estava. E a professora disse que nós somos virtudes e qualidades na nossa essência, na nossa alma. Né? E que virtudes são essas? Ela falou do amor, da paz, do equilíbrio, do poder, da pureza. E eu me perguntava, eu não vejo isso tão claro em mim. Como assim nós somos isso? Né? E isso é o tema da live de hoje, o potencial interno. Né? É o que está guardado, encoberto, e que a gente precisa tirar as capas que estão impedindo da gente acessar esse potencial interno. Então, aí, pelo que eu falei, já dá para desconfiar que capas são essas? Uai. Hein, gente? Bora, gente. Responde aí, Paulinha. Se não eu vou responder, aí não tem graça. Tem que ver se meu público tá atento aí, se o ensinamento está chegando. Então, temos virtudes e qualidades que está na nossa essência, né, que está no nosso potencial e que muitas vezes estamos desconectados, porque temos capas que estão cobrindo esse potencial. Né? Então a live foi como acessá-los. A gente pode e deve trabalhar nas três dimensões, né, do nosso tempo: passado, presente e futuro. Na minha experiência, que eu vi que funcionou bem poderosamente, para dar até fôlego para ir para o presente e futuro. Como é que eu vou trabalhar o passado? Né? Então, são essas técnicas. Eu trabalho com algumas, mas tem outros profissionais que trabalham com outras técnicas, que é você ir liberar as dores que estão em vocês e que impedem de vocês conectar com o potencial. Porque imagina mais ou menos assim, o nosso potencial é isso aqui, é essa mão. E a gente vai cobrindo com camadas de feridas, de crenças, né? E aí a gente não consegue acessar. E isso prende muita energia, gente. É por isso que também tem pessoas que falam assim: ai, mas eu me sinto tão desanimada para olhar essas coisas. Eu acho tão complexo isso. Então, quando a gente consegue liberar uma dor, isso eu vejo, para mim, é uma das partes mais bonitas de uma sessão de acompanhamento, é quando a pessoa libera a dor e que ela automaticamente sente o alívio no corpo e que depois ela relata uma energia. Né? Porque quando você libera uma dor, uma energia também criativa é liberada junto. Né? Então, como é que a gente vai interferir no passado? Entendendo a nossa história e entendendo quais são os pontos que estão nos limitando, e aí
é aquela história, a gente pode buscar ajuda de um profissional ou pode também buscar começar se auto-observando. Aí eu vou para o presente, né? Porque como é que a gente pode influir no presente para descobrir o nosso potencial interno, para acessar, descobrir não, para acessar ele, porque ele está aqui formado. Porque olha que interessante, nas técnicas terapêuticas que eu trabalho, por exemplo, a gente não vai buscar um recurso externo à pessoa. O recurso está dentro da pessoa, né? Porque e o que a gente faz é fazer ela fazer contato com esse recurso. Então, essa frase que eu escutei na Brahma Kumaris, quando eu fui fazer um curso lá, né, que nós somos qualidades e virtudes, e aí eu disse, a gente não precisa desenvolver isso, a gente não precisa aprender isso, e ele dizia que não, que isso já está em nós, né? E eu levei um tempo. Então, hoje aqui na live, eu estou falando para vocês algo assim que foi alguns anos para eu conseguir montar esse mapa que eu estou falando aqui para vocês, né? Então, como é que eu vou influir no passado? Buscando liberar as dores emocionais. Ok? Vá. A Celinha, ela pergunta se as dores são mágoas, raivas e rancores. Exatamente. Exatamente. Né? E assim, e por que que essas dores existiram? Ai, gente, essa pergunta também é interessante, por quê? Outra pergunta que eu tinha era por que que as pessoas, eu via muita gente preferir, como se fosse assim, continuar com suas dores a buscar ajuda de um profissional, um psicólogo, o que quer que seja. Isso sempre foi uma pergunta que ficou em mim. E aí, algumas pessoas, né? Então, eu comecei a conversar com as pessoas para saber. E uma resposta que eu ouvi, que foi recorrente, foi: para não sentir a dor novamente. Só que aí é assim: a boa notícia é que a dor que você sentiu, hoje, adulto que você ela não é mais da mesma forma que foi. É porque você tem um registro de quando você era criança. Né? E quando você era criança, você não tinha recursos internos, não tinha uma compreensão muito clara do que estava acontecendo, e aí essa dor foi difícil. E a outra coisa, quando você, por exemplo, vai tratar uma dor dessa com um profissional que te ajude, você ter alguém que está ali acompanhando já lhe dá a segurança de você acessar essa dor com muito mais tranquilidade. E ela nunca vai ser como foi no passado. Porque a gente não sabe, mas a gente já está com mais recursos. O que a gente precisa é atualizar os nossos programas. Então, isso aí sim. E é outra coisa também, a gente falou isso em lives passadas, mas eu acho que vale a pena voltar, que muitas vezes o fato em si não é onde guarda a dor. A gente pensa que é, né? Tipo, eu tô muito chateada com meu namorado porque ele não fez algo para mim, né? E aí eu não esperava isso. E aquilo ganha uma proporção muito grande para você. Então eu falei em alguma live passada, aquilo que é muito desproporcional ao fato em si, fiquem atentos. Isso levou a uma memória emocional aí ativou, né? Se chama memórias ativas, ou seja, elas estão aqui e sempre alguma coisa faz você se conectar com ela. Então eu falei do passado. Isso. Presente, como é que a gente começa a nos trabalhar para a gente poder acessar o nosso potencial interno? Autoobservação.
Aí eu brinco, falo assim, gente, eu fiz 4 anos de terapia convencional com a psicóloga, e eu me lembro que eu falo que o primeiro ano eu era a indignada. Alguém já ficou nesse lugar? Sabe assim, as outras pessoas eram a errada e eu estava lá no lugar da indignada. Não entendia por que aquela pessoa fazia isso, por que aquela pessoa não fazia aquilo. Por... Então eu dizia assim, eu passei 1 ano na terapia, eu era a indignada. E o que a terapeuta mais me dizia, Paula, isso é você, não é o outro. Isso você pensa assim. Porque eu tinha uma dificuldade, justamente essa, de deixar o outro, eu não posso influir, né? Como eu estou falando, influir é produzir um efeito. O mais garantido, gente, sempre é a gente trabalhar as nossas questões. Porque imagina você depender que alguém não fale com você de um jeito que lhe ofende. Qual é mais garantido? Essa pessoa nunca falar ou você trabalhar para ver o porquê que isso me fere tanto? Deixa eu olhar que ferida raiz é essa. E eu curar. E acabou. E aí um dia aquela pessoa lhe fala uma malcriação, você já está conectada com o seu alto valor, você já está conectado com o seu alto amor, né? Amor próprio, eu gosto de chamar alto amor, né? Você já está conectado e você fica blindado. E aí alguém lhe faz uma grosseria, você fala, sinto muito e não recebo isso, eu não recebo, sabe? Então você entra num lugar de empoderamento. E isso é muito mais garantido do que a gente ficar na falsa ideia de controlar o que o outro vai dizer, o que o outro vai fazer para o meu mundo ficar melhor. Quer dizer que, pegando um gancho aí, interrompendo nesse momento, o que lhe incomoda no outro, aquilo que você não gosta no outro, diz muito mais de você do que do outro, na verdade? E Né? diz assim, eu sempre ouvi essa frase e muitas vezes eu não concordava com ela. Por quê? Porque assim, não é que você seja igual ao outro, mas aquilo no outro pode estar mexendo Sim. em uma ferida sua, né? Então, assim, por exemplo, alguém, pronto, hoje eu não disse que eu ia falar de mim, falar de mim aí para inspirar vocês, na terapia, né? Esse 1 ano aí, o primeiro ano da terapia que eu era indignada, né? Tinha uma pessoa que eu ficava assim sem entender, porque era muito irresponsável e levava tudo sem a menor, e aquilo ó, subia aqui em mim. E aí eu falei assim, mas como isso tem a ver comigo? Se eu não sou irresponsável, se eu não sou assim, como eu posso ser assim? Aí eu falei, não, esse entendimento está errado. O que é que acontece? Ele sendo assim, afrontava em mim o medo, assim, a pouca habilidade que eu tinha de lidar com o imprevisto. Porque assim, Hum. quando, né? Então, se aquela pessoa é muito descansada, nada preocupa ela, você fica nervosa porque você não sabe fazer isso. Né? Então, essa análise que eu vi muito, é porque você é igual Excelente. a ela, eu não entendia. E eu não concordava. E finalmente também foi uma das perguntas, Amazônia, que eu consegui entender. Né? Então, que habilidade. Aí a minha segunda terapeuta, a minha primeira terapeuta me dizia assim, Paula, toda dificuldade que você tem, essa foi forte. É uma habilidade que lhe falta. Aí, toma aí. Eu falei, Eu falei, então tô perdida. Tenho que lidar aí com desenvolver várias habilidades. Na autoobservação, o que é Agora, importante é. rapidinho, rapidinho, a habilidade que lhe falta e que, de certa forma, você acha que estará sujeita à prova daquela habilidade, né? Tipo assim, você sente o medo de não dar conta.
É isso? É por isso que o outro. E aí a outra coisa que ela me disse, né? Era muito sábia essa minha primeira terapeuta. Ela dizia assim, Paula, tome essa pessoa que você tem dificuldade como um mestre. Eu falei, como mestre? Eu não admiro nada nessa pessoa. Né? Mas ela colocava situações que eu via que eu não tinha habilidade, como essa, né? De saber lidar com alguém que era diferente de mim, de saber lidar com. Então, como é que eu pude chegar no ponto de ser grata a essa pessoa? Porque naquele momento a gente fica assim, não, não é possível. Conta isso para outra pessoa, tem alguma coisa errada aí. Mas não, é porque, pronto, aí com isso, com essa pessoa, esse meu mestre, segundo a terapeuta, eu fui ver que eu precisava saber lidar com o imprevisto, que eu precisava soltar o controle, né? Então, autoobservação. E aí, como é que a gente observa bem assim, para pegar a gente mesmo no flagrante? Adjetivos. Quais são os adjetivos que você usa na sua conversa? Gente, lembra das frases iniciais? Eu disse assim, por que a gente sabe que o pensamento cria a realidade? Né? E aí a gente se pega, e aí a gente tem que ter esse controle não, essa observação para ver como é que eu estou. Eu uso muita palavra negativa, né? Então, o vocabulário, quais são os adjetivos que fazem parte do meu vocabulário? São adjetivos, é muito complicado, isso é difícil, isso é um desastre, isso é uma injustiça, né? Então, diga. Senhor, eu não aguento mais. Isso também. É, aí, né? Então, assim, a gente tem que visar, assim, o lado, inverter o lado para um lado positivo das coisas, né? Tipo, eu não aguento mais, eu disse que eu me ilumine para que eu passe logo por isso, Ou então, sabe? ou então você diz assim, ou então você diz assim, Senhor, que bom que o Senhor está enxergando em mim um guerreiro como o Rambo. Exato, né? Porque Então, como eu peguei agora uma brincadeira que o pessoal diz assim, tudo bem que Deus escolhe os melhores guerreiros para as maiores batalhas, mas eu acho que ele está me confundindo com o Rambo, né? Então você inverte, né, gente? Ó, Senhor, obrigado. O Senhor me considera um Rambo, né? exato, exato. Né? Então, o vocabulário positivo, você observar quais são os seus adjetivos. E a outra coisa, gente, que nos ajuda muito e a gente muitas vezes está desconectado, é com o nosso corpo. Você está na dúvida sobre o que fazer, se eu faço isso, se eu faço aquilo, sente no corpo se alguma área do seu corpo manifesta algum sinal. Né? E se manifestar é porque tem alguma coisa que você precisa olhar, dar tempo, e às vezes a gente vai atropelando, né? E aí vem a doença, né? Por conta de não observar essas coisas. Falei do presente, agora vamos para Ra- o futuro. Rapidinho, Diga. rapidinho, eu tenho aqui duas perguntas que eu anotei, uma de Marcos Nascimento e a outra de Celinha. Hum, Aliás, desculpa, a de Celinha eu já perguntei lá atrás. O Marcos, ele pergunta assim: quando você sente limitações e não faz a menor ideia de qual dor está te limitando? então, quando a gente começa a dar tempo, é o que eu vou falar um pouco no final, a investir esse tempo na gente, por que que hoje várias linhas, todas concordam que a gente precisa meditar? O que que eu posso transformar essa palavra em outras formas mais simples? Meditar, gente, a gente dá tempo para a gente fazer contato conosco mesmo, né? Com como é que eu estou hoje, né? Ui, por que que isso? Por que que eu reagi tão mal?
E a outra coisa também, aí a gente começa a ter ajuda do universo. Eu sempre falo para as pessoas, gente, o que vocês precisam saber, pergunte ao universo. Porque o universo faz uma forma da coisa aparecer. Né? Amazônia é um exemplo vivo disso para mim, porque eu tinha um chamado para começar a fazer um trabalho nessa quarentena, né, de servir, de contribuir, e eu ficava me segurando para não, porque eu não me sinto muito, assim, familiarizada com essas técnicas de Instagram, Facebook e tal. E 3 dias depois, a Amazônia me liga e eu disse, Senhor, se eu realmente preciso fazer isso, manda um sinal concreto para mim. Foi o que aconteceu 3 dias depois, a Amazônia me ligou. Não, e foi interessante que você arranjou uma pessoa para lhe auxiliar no Instagram, né? Aí tivemos alguns problemas. E interessante disso tudo, Paulo, você trazer isso, não estamos aqui à toa, né? Eu acho que é muito bom a gente identificar esses sinais, porque quando eu te liguei, eu sabia que você trabalhava com constelações familiares e você estava na minha, digamos assim, na minha network, né? E aí eu te liguei com esse propósito, mas lhe perguntando se você já não estava fazendo lives. Porque nós não fazíamos lives. Nós entramos numa de criar a Associação Atlética da Bahia. O projeto inicial foi criar uma grade de lives de profissionais que já estivessem utilizando essa ferramenta para poder comunicar os seus serviços, os seus trabalhos, e que, de certa forma, isso ia contribuir para o objetivo que era levar entretenimento para o público que estava em casa, né? Notadamente a comunidade dos sócios. E aí foi você que plantou essa semente, que você fez assim, não, não tenho nada não. E você falou desse seu chamamento, mas de uma forma muito velada, fez assim, não, eu quero fazer, mas eu não estou fazendo não. Aí a gente fez assim, então vamos fazer junto. Foi aí que começou esse processo todo. Muito É, aí, interessante isso. aí, Marcos, a sua pergunta, né? Então, por isso que hoje várias linhas, né, terapêuticas, programa de coach, desenvolvimento pessoal, fala da importância de meditar. E eu também estava aí com uma pergunta, mas por que a gente precisa meditar? É, na verdade, para a gente sair do automatismo e a gente poder ter esse contato. Por quê? Porque, assim, a gente é capaz de perguntar ao outro, e aí, tudo bem? Como é que você está? Dá bom dia. E aí eu lhe pergunto, você dá bom dia a você mesmo quando você acorda? Né? Você pergunta, e aí, como você está hoje? O que eu posso fazer por mim hoje? Né? Então, é aí quando a gente começa a justamente fazer essa conexão e isso vai também nos possibilitando a quê? Acessar o nosso potencial interno. É quando a gente começa a nos conectar conosco mesmos, com as nossas emoções e a ter essas conversas com a gente, né? É tirar o olhar um pouco de fora e começar a ter um tempo de olhar para a gente. Por quê? Porque a gente também passou por isso. Uma sociedade que falava muito ajude o outro, ajude o outro, ajude o outro, e as pessoas se esqueceram de se ajudar, se esqueceram de se dar o valor, né? E aí é outra coisa que abre mais as carências, porque eu estou esperando do outro. E aí a gente aprende uma lei universal, que é, enquanto eu não fizer por mim, gente, eu não abro a porta para que o outro possa fazer por mim, sabe? Então, assim, enquanto eu não me conectar com o meu amor próprio, com o meu valor, eu aqui fecho meus olhos, sabe? E digo, como eu gosto de você, né? Como eu gosto. E assim, quando eu falo você, Você a gente falando de tá, si mesma, né? O alto é, amor, tá? é o alto amor, né? Como eu gosto de mim,
né? Como é que eu estou hoje? Vocês vão ver, experimentem. Não... Aí na escola de meditação falava isso, não acreditem em nada do que eu falo, experimente e ver se faz sentido para vocês. Né? Aqui não é a pretensão de ser a pura verdade, mas de uma possibilidade e um convite. Vamos atuar no futuro? Eu Bora. chamo de meditação criativa ou visualização, imaginação criativa. A gente precisa quebrar uma crença que está muito enraizada na nossa cultura, que é o ver para crer. Os neurocientistas, né, com esse conhecimento que fez revolucionar essas técnicas terapêuticas atuais, foi o que? De dizer, o cérebro não distingue passado, presente e futuro, real, imaginário, simbólico e virtual. E isso, gente, nos abriu uma grande possibilidade. Por que a gente, hoje, eu escuto muito, muito, que a gratidão é a que abre a porta para a abundância. Comece agradecendo tudo que você tem. A gratidão, e a gente fez isso uma vez, não foi, Amazônia, com a internet. A gente Foi? agradeceu, a gente agradeceu a internet como se a live já tivesse terminado. Né? Porque Foi quando verdade. você agradece, Conte aí que a gente estava discutindo justamente o sinal pobre, né, da rede, né, que estava prejudicando a qualidade das lives, assim, conteúdos belíssimos, conteúdos importantíssimos, super legais, assim, de interesse da maioria das pessoas, e chegava no meio e travava, aí caía, aí voltava. Eu tive que fazer reposição de live, inclusive eu tenho que repor uma com o Jorge Ramos, que eu fiz com ele, mas a gente terminou tendo que encerrar e eu vou repor essa live dele. Então você fez exatamente isso comigo. Você disse assim: vamos agradecer a live como se ela já tivesse encerrado de forma perfeita. E a nossa live não teve um tremor. Cala minha boca aqui. não, homem, confia, confia. Obrigado, senhor. Então, por que a gratidão? Porque a gratidão, quando a gente se conecta com a gratidão, o inconsciente já toma como isso como possível. Né? Então, os neurocientistas hoje nos estimulam ao quê? A visualizar com o maior detalhes possíveis o que você quer. Né? Então, incentiva muito você ter foto da casa, da vida, de imagens que representam seus valores, vida saudável. Por quê? Porque quando você começa a visualizar, o seu inconsciente já começa a ver que aquilo é possível para você, né? E é real. E isso começa, a sua vibração começa a ser compatível com isso. E a coisa vem. Né? Então, como estamos? Então, como acessamos o nosso potencial Temos interno? 9 minutos. Ai, tem pergunta aí? Ou eu posso? Eu já falei quase tudo. O Alguém que quer perguntar devemos alguma coisa? Continue com o futuro aí. Se as pessoas é quiserem, eu vou vendo aqui. o que devemos fazer, né? A gente precisa, gente, tomar a decisão e falar em voz alta. Porque é isso, o inconsciente, ele trabalha muito bem com comandos, comandos. E os comandos devem ser no presente, né? Eu mereço uma vida plena. Então, sabe, vocês falarem isso para vocês e deixar isso chegar no seu corpo. Porque o inconsciente funciona muito bem com comandos. Então, a gente toma a decisão. Para mim, o que é tomar a decisão? Decisão. Dizer sim à ação. Essa é a minha definição pela palavra decisão, dizer sim Eu à vou ação. anotar. Que ótimo. Então, e dar essa afirmativa, sim, eu mereço ter uma vida plena, né? Eu já posso me conectar com uma vida plena. Isso vocês abrem portas para você
termo mais energético, eu posso recuperar o meu poder. Em vez de responsabilidade ser algo pesado como obrigação, não, né? É recuperar o poder. Então, quando algo dá errado, vocês podem dizer, eu posso recuperar o meu poder nessa situação. Só que eu preciso fazer isso de uma forma diferente, né? Ausência de Paula, julgamento. o Clodoaldo está dizendo aqui que a gente só pode amar o próximo se nós amarmos primeiro a nós. Primeiro tenho que estar Exato, bem para proporcionar o bem ao próximo. sim. Ausência de julgamento. Como é que a gente consegue se liberar de ausência de julgamento? Eu escolho me conhecer cada dia mais. Né? Então você começa a tirar o foco do outro, gente. Vocês começam um caso de amor com vocês mesmos. E a autonutrição. O que eu posso fazer por mim e para mim? Né? Aquelas perguntas que eu falei. E se perguntar como é que eu estou hoje, o que hoje eu preciso. Isso não é egoísmo, gente. Isso é empoderamento. Né? A gente conectado com o nosso empoderamento pessoal, a gente vai estar em mais condições de vibrar e de ajudar o outro. Né? É uma falsa ideia que isso é egoísmo. Então eu digo a mim mesma, eu confio em mim, você pode, você é importante para mim. E o autoinvestimento, né? É isso, a meditação é um autoinvestimento, é você dar um tempo de ver como é que eu estou, por onde andam meus pensamentos. Pronto, terminei. Eu quero ouvir um pouco Perguntas? vocês. O pessoal tá tímido aqui. Tá Teve tímido. um bocado de coisa. Denise falou, o Marcos Nascimento, o Clodoaldo falou, a Cláudia também. Mari Mangueira. Mari Mangueira. Pensar, visualizar, falar em voz alta. Leila, a mudança é de ver para crer e não crer para ver. Não, desculpe. É crer para ver, né? Ela quer Não, dizer. crer para ver. Exato. Primeiro você crê e a coisa se materializa. Primeiro você Beleza. cria, Isso. né? Vamos colocar assim, cria e É. verás. Você dá o passo, né? Você dá o É. passo. Você dá o passo. Opa, a Patrícia entrou aí agora, então, que pena que a Patrícia só entrou agora. Mas mais uma vez uma live massa. Amazônia, temos que saber do nosso público se querem uma próxima live daqui a 15 dias, se tem sugestão de tema. Eu ainda não pensei no tema, eu deixei em aberto para ver como é que foi para vocês esse tema, se querem que eu volte para a constelação. Mas assim, com essa chamada, né, do Setembro Amarelo, eu me conectei e recebi essa informação, né, Foi muito legal. de trazer algo que nos empodere, que faça a Foi gente se muito legal. conectar, né, com a gente mesmo e desse tempo e esse espaço. Eu acho que vou fazer uma proposição aqui. Hoje é dia 16, eu acho que a gente pode marcar para o dia 30, sim, e a gente fechar o mês com, digamos assim, um conteúdo do Setembro Amarelo, mas a gente trazer uma análise do crescimento que cada um cresce, o que o mundo ganha com isso, com a meditação, com tudo isso que você trouxe, entendeu? Eu acho isso bacana, a gente fazer isso. E eu queria dizer para todo mundo aqui que estamos fazendo essa live agora, a partir do mês de setembro, do Instagram do clube. Então, consequentemente, a live ficará gravada no IGTV do clube, E no a meu Atlética da IGTV Bahia. também E consegue, é? consigo deixar também no meu Então depois IGTV. você me ensina, viu? Tá. Eu também estou tateando nesse universo aí do Instagram. Estamos juntos. Tamo E aí, junto. gente, manifeste aí um pouco, porque assim, o propósito da live é contribuir, né, com vocês, para vocês. Então, vocês é que nos inspira a estar aqui. Agora, Paula, sabe uma coisa que eu percebi que o povo amou? Foi aqueles exercícios que você fazia.
A meditação de tomar os pais, não foi aquela, foi. Pô, não, as últimas três, né? As últimas três você proporcionou a nós aqui. Eu não podia ficar de olhos fechados, porque eu tinha que vigiar aqui. Vigiar não, perdão. Tinha que acompanhar, né? E foi muito legal, foi muito legal. E eu estou trazendo esse testemunho de que as pessoas gostam desse momento. Esse, ó, você, o tema que você traz, esse seu jeito de ser, de abordar o tema, eu acho que é um casamento aí perfeito que as pessoas curtem muito. Engraçado que a quantidade de pessoas na sala ela se mantém, né? Não sobe muito e desce muito. Então, são pessoas que estão aqui, eu vejo pelos comentários, pessoas que estão afim realmente de se autoconhecer, de ouvir palavras assim bacanas desse tipo, e a gente está precisando muito disso. Esse momento é prova, né? É prova. Então, hoje mesmo eu estava acertando a minha live de segunda-feira com uma pessoa. E não posso dizer porque ainda não bateu o martelo. Mas a gente estava falando sobre o que precisava ser feito em 2020 que não foi e que a gente não vai ter condição de concluir em 2020. E eu disse assim, cara, pega o que a gente precisou fazer em 2020 e joga tudo para 2021. Porque 2020 já foi. Já foi, não, está sendo e tem muitas Não, não, possibilidades. não, eu estou falando no sentido assim de projetos. Então, eu estou falando, por exemplo, o Campeonato Baiano de Master. Eu estou falando do Campeonato Baiano de Basquete Master, né? A gente teve uma rodada em março, parou o campeonato. Então, não tem como a gente retomar, não tem calendário para a gente concluir. É isso que eu estou Entendi, falando, entendi, entendeu? entendi. Então, eu disse assim, cara, esquece 2020. Então, o campeonato de Para 2020 eventos não teve, presenciais, né, não com teve. aglomeração, é. É isso, não teve. Então, assim, nós aprendemos a lidar com essas coisas, essa adversidade, né? Muita coisa diferente que a gente nunca tinha se deparado e que a gente Mas está com me isso conte aí. aí como é que está o pessoal, porque eu estou preocupada com o tempo. Se vamos ter Falta. live, qual Acabou, tema, acabou. se eu Vai sim, escolho, já se eu tá decidido. escolho. Dia 30. Todo mundo botou aí que Querem que sim. eu volte Silvia. para a constelação ou eu posso ir nesse especial Setembro Amarelo, empoderamento pessoal? Vai dar aí pelo que falou. Acho que já acabou. Não, falta. Ainda não abriu o reloginho, não. Tá dentro da minha margem de segurança de 2 minutos aqui. E aí, o que é que o Viu? pessoal está falando? A minha sugestão é Setembro Amarelo, um fechamento de Setembro Amarelo no dia 30. Pronto. Olha, Então Leila tá vamos. falando de empoderamento. Bom, Setembro Amarelo e a gente. Olha, aí já botaram constelação. Aí. Eu posso também trazer alguma coisa de constelação que nos traga esse empoderamento. Uma meditação também posso procurar. Vocês é que mandam. Pronto, aqui, ó. Ana Bastos, SV, ela disse assim que a Ah, gente minha pode falar do prima. Setembro Amarelo e no final encerrar com a meditação. Pronto. Então E, vamos e falar do empoderamento, porque assim, eu sou da política, gente. Que assim, o pessoal fala enfrentamento à pandemia, combate, luta. Eu falei, ó, essas palavras fortalecem mais ainda a coisa, sabe? Porque, então, o Setembro Amarelo, prevenção do suicídio, eu sou mais do dizer empoderamento para a vida, massa. sabe? Gente, Falar no Paulinha, ó, positivo. No beijo grande, meu positivo. amor. Você broca. Gente, muito obrigado pela participação. Estaremos juntos com Obrigada, Paula gente. no dia 30 de setembro, mas sexta-feira eu tenho Cinho da Mata, que é uma live de música. Cinho da Mata é um cantor e compositor, instrumentista, assim, talentosíssimo. Convido todos vocês a estarem conosco na sexta-feira. E na próxima semana a gente tem mais coisa também. Gente, boa noite, tchau, tchau. Obrigado aí Boa noite, pela participação. gratidão pela presença de vocês. Até o final. Tchau, gente. Um abraço.